O sinal da função afim. Bom, a gente já entendeu que uma função afim, ela é definida desta forma, certo? O domínio dessa função é o conjunto dos números reais. E um ponto é que, como nós vimos, um exemplo de uma função f de x igual a 2, nesse caso b é 0. Lembrando, essa é uma função constante, ela vai valer 2 sempre. Outro caso, quando o b for 0, por exemplo, 5x é uma reta, eu preciso de 2 pontos para definir essa reta, mas ela tem uma característica. Quando x igual a 0, a função é 5 vezes 0, 0. Então, nesse caso, quando b é 0, a função ela sempre vai ter esse ponto. Essa função é chamada função linear. É uma reta que passa pela origem dos eixos x, y, dos eixos das coordenadas cartesianas, ok? Então, e se eu tiver o a e o b, por exemplo, um caso mais geral, vou dar um exemplo, 5x menos 1, é uma função que é uma reta, mas que não passa pela origem, passa pelo y igual a menos 1. Como nós sabemos que a função pode ser crescente ou decrescente, a gente divide, ela é constante quando a for 0. Nesse caso aqui, é uma função constante porque o a é 0. Quando o a for positivo ou quando o a for negativo, essa função cresce e essa função decresce. Então, significa que esta função ela vai cortar o eixo do x crescendo e ela corta neste ponto. E esse ponto é a raiz da função. Como ela cresce, depois da raiz ela é positiva e antes ela é negativa. Este ponto é a raiz da função. Okay? Vamos dar um exemplo. Suponha que eu tenha f de x igual 2x menos 1. Então, para eu achar a raiz, eu igualo a função a 1, a 0, aliás, e descubro que a raiz é 1/2. Então, significa que antes de 1/2 a função é positiva, depois ela é negativa. Então, esta função aqui, ela é positiva para qualquer valor de x maior do que 1/2. E esta função ela é negativa para qualquer valor de x negativa menor do que 1/2. Ela é 0 quando x for igual a 1/2. Tá bom? Se a função é decrescente, se o a é negativo, aí o que é que nós temos? Nós temos uma situação de função que decresce. Essa função decresce, e esse aqui é o eixo x, é uma reta que decresce, e então, antes da raiz, ela é positiva, ela decresce e se torna negativa. Um exemplo, por exemplo, nós temos o exemplo da função do menos 2x mais 4. Essa função, se eu quero achar a raiz, eu igualo a função a 0 e acho que essa raiz é 4 passa menos 4, dividido por menos 2, 2. Então, significa que esta função aqui, vou chamar essa função de g, essa função f nós analisamos, vou chamar essa função g. Essa função tem essa raiz e ela é decrescente. Então, a conclusão que eu tenho é essa função g ela é positiva para qualquer x menor do que 2. E essa função ela é